convênio com uma empresa que diz que vai aportar um recurso X para um determinado fim, não é possível que a gente aceite que esse recurso não seja 100% repassado. E isso não é um problema de execução, no sentido de que o dinheiro está lá e não conseguiu pagar. Porque se houver a concessão, vocês da Secult sabem o que é isso, ou seja, se for dado o direito de executar, é óbvio que vai ter projeto para executar, senão não estaríamos nós aguardando às vezes 6, 7, 8, 10 meses, um ano para receber um recurso. Os números de hoje são o seguinte, inclusive é bom a gente chamar a atenção, está havendo, mesmo que pouco e com um fluxo de caixa relativamente baixo, mas você tem, por exemplo, no dia 15/10, havia sido executado 7.900.000 pelo fundo. Aí a gente está fazendo isso toda semana, né? No dia 22, foi ontem, desculpa aí, está 0,10, já são 8.600.000. Então vocês observam que está sendo movimentado, né? Ou seja, está saindo ali o que é prioridade, o que está mais atrasado, ou seja lá qual for a forma de priorizar. De forma que a previsão do fundo pela LOA de 2017 é de 44.800.000. Entretanto, tirando aí os 25% dos municípios, digamos que 33.660.000 seja o valor que deveria ser executado no ano corrente. Como nós executamos 8.600.000, logo temos a executar ainda em 2017 25 milhões. Em 2 meses e meio, em 2 meses e 10 dias. O que eu estou dizendo com isso? Imaginamos que não será executado esse valor total. E de novo, aquela tabela lá que a gente viu, a gente vai deixar de executar o valor que deveria no Fundo de Cultura. A gente chama atenção para 2 artigos da lei do fundo que, ou melhor, 2 artigos que tentamos modificar e sugerimos sua modificação à época da consulta pública, e que eles, pelo menos até onde a gente acompanhou, a última versão que a gente viu da proposta, não foram levados em consideração. E a gente quer dizer que sem esses 2 artigos, nada mais, absolutamente nada mais vai funcionar na mudança de proposta da lei do fundo. Todo mundo aqui sabe, proponentes, gente da área artística e gestores públicos, que o maior problema, tem outros tantos, é o recurso de fato ser disponibilizado. Então, os artigos 4, a gente sugeriu a inclusão do seguinte parágrafo único: para efeito de operação mínima deste fundo, o governo do Estado da Bahia garantirá, conforme previsto na emenda constitucional 42, o repasse vinculado e compulsório de 0,5% de sua receita tributária líquida anual, a ser depositado mensalmente em conta específica do FCBA a cada mês, subsequente ao recolhimento. O que quer dizer? Lembram lá aqueles DAIs? O cara pagou. Aí vai para a conta geral do Estado. No mês seguinte, nem mesmo aquele valor que foi recolhido necessariamente vai ser gasto pelo fundo, porque a Fazenda diz, não, agora tá sem dinheiro. Né? Então, isso aí, obviamente, vinculação orçamentária é aquilo que todo gestor da área do planejamento e da Fazenda tem horror, mas ele está previsto na Constituição Federal. Brasília, por exemplo, não é um município, mas o distrito que já fez isso, e o fundo dele está com 90 e... Quem foi que estava aqui que falou, gente? Foi a Etio, não foi? Quanto é a Etio? 39, se não me engano, eu vou checar aqui a informação. Tá, mas enfim, independente do valor absoluto, eles fizeram vinculação, que não foi nesse patamar, mas garantiram na própria lei a vinculação orçamentária para que... E por que isso é importante, gente? Veja bem a situação que a gente está agora, e volto a dizer, a gente está falando daquilo que a gente tem conhecimento, vocês podem talvez esclarecer melhor. Como até agora não houve a negociação, a negociação não se finalizou com o Oi e com a Elba, nós ficamos reféns
de uma relação com a Fazenda, nós que eu digo, vocês, mas que rebate na gente. E o que é que me garante que a Oiacoelba vai querer assinar esse convênio? O que é que nos garante? Nada. O cara pode estar mal das pernas, pode estar com algum problema fiscal que não pode assinar, é impedido de assinar. E eu queria aqui fazer uma analogia que ela pode ser uma forma um pouco grosseira até, mas eu vou fazê-la. Nós assinamos taques com a Secretaria do Estado e nós cumprimos nossos taques. Eu não posso receber R$100 mil para realizar um projeto e resolver que vou usar apenas 80% disso e 20% eu vou consertar o telhado da minha casa, porque está caindo e é prioridade. Então o Estado não pode fazer a mesma coisa com a gente. O Estado assina um termo de compromisso com as empresas que colocam os seus recursos à disposição da cultura. Né? Isso precisa ser respeitado. Por fim, o artigo 5º trata justamente do que a gente está chamando aqui de gatilho, né? Que a Secretaria da Fazenda se incumbirá de arrecadar as contribuições destinadas ao FCBA previstas nesse artigo. Isso já está lá na legislação, só a parte em negrito que a gente acrescentou. Com repasse dos valores no prazo mínimo de 15 dias após a arrecadação para a conta corrente bancária específica. Ou seja, é esse mecanismo. O recolhimento foi feito, existe como controlar isso, porque é um DAI. O recolhimento foi feito, até 15 dias, é tempo hábil para isso, é tempo hábil na nossa cabeça, que isso seja repassado ou concedido, ou seja, que formato for, se não houver uma conta específica, mas que se crie esse mecanismo para que a gente não perca esse dinheiro no meio do caminho. Aqui são só alguns links, vale a pena só para vocês saberem que a gente tem colocado os materiais da gente em 2 ambientes, que é o blog, de olho no fundo, e um grupo fechado no Face, que é o Fórum, ou Colegiado? Fórum das Artes. Então são a legislação, a gente falou muito do Mirosh, que aqui também Mó apresentou, e achamos que as contribuições do Mirosh podem vir para essa nova formatação do Fundo de Cultura. Então a gente está disponibilizando tudo isso lá, para que quem quiser também ter mais e se aprofundar um pouco mais no assunto possa ter acesso a isso. Que são só recortes de jornal da época. Eu botei só para a gente perceber o quanto que é importante a gente fazer um certo barulho. Quer dizer, é preciso que a sociedade entenda o que está acontecendo, que a gente entenda, que a secretaria esteja junto, mas que a gente se faça entender, que a imprensa opine sobre isso, que tem um jornalista investigativo que vá mais a fundo e vá nos dizer que a gente está errado, mas que alguma coisa aconteça, porque a gente entende que não dá mais para continuar do jeito que está. Né? Aqui a gente termina essa intervenção. Eu vou convidar a Clara para fazer a leitura do outro documento e a gente abre para discussões e também para que vocês tenham um espaço de falar, tá? Clara, trigo. Você vai ficar aí? Poxa, eu que me dei mal, então. Vai, levanta agora. Vem pra cá. Você é tímida, né, Eu só não quero dar as costas pra ninguém. Aqui eu acho que dá, né? Dá. Estou dirigindo. Eu não posso falar, né? Na verdade, eu me esqueci. Bom dia, gente. Bom dia. Me sinto honrada de ser porta-voz dessa parte da fala do Fórum das Artes, tá? A partir de 2007, a Bahia finalmente se alinhou em termos de políticas culturais com a esfera federal, que vinha avançando desde 2003. Um claro sinal desse alinhamento foi a criação de uma Secretaria de Cultura autônoma, separada do turismo. Outra demonstração de que a política cultural estava sendo levada a sério foi a indicação do secretário de Cultura, Márcio Meirelles, vindo do próprio campo cultural. Era uma secretaria com capacidade real de trabalho, que contava com orçamento, com autonomia para montar sua equipe e com pautas trazidas pelo próprio campo. Foram criadas instâncias de consulta, participação e controle social, como as conferências de cultura, os encontros setoriais, os colegiados setoriais, o Plano Estadual de Cultura, a Lei Orgânica de Cultura.
foi instituída uma política efetiva de fomento, com a ampliação dos editais, com a alteração do funcionamento do Fundo de Cultura, que deixou de financiar projetos da própria Secretaria, como o Gordo mostrou, que era o mecanismo em 2006, e com a ampliação de editais, com a alteração do funcionamento... desculpa, já li isso. E o fundo tornou-se um mecanismo de fomento à produção do Estado, resultando em descentralização de recursos e ampliação de projetos, estéticas, segmentos e proponentes. Depois de mais de 30 anos de existência da Fundação Cultural do Estado da Bahia, vimos pessoas representativas de suas áreas artísticas ocupando os seus quadros de gestão. Vimos políticas para as artes pautadas no diálogo com a sociedade, pautadas por pensamentos democráticos. Em 4 anos, toda a estrutura cultural do Estado se transformou. As mudanças foram significativas, relacionadas, sobretudo, à compreensão do papel do Estado enquanto formulador de políticas públicas em diálogo com a sociedade civil e com a classe artística. Estávamos ainda dando os primeiros passos nos avanços quando a falta de reconhecimento à pasta da cultura começou a se evidenciar, particularmente desde o início da gestão de Rui Costa, em 2015. O que vemos desde então é o desmonte de toda a política pública para a cultura que avançava na Bahia. Ainda estávamos tentando lidar com o baixo orçamento, com a falta de concurso público para a Fundação Cultural, que tem quadro funcional insuficiente, abandonado, que não foi qualificado ao longo do tempo. Também estávamos tentando lidar com a falta de diálogo entre Secult e Cefaz, com a falta de diálogo entre as próprias vinculadas da Secult, com as crises de representatividade dentro da própria classe, com a nossa falta de maturidade democrática, quando começamos a perder tudo. Perdemos os salões regionais de artes visuais, o Portas Abertas para as Artes Visuais, o Festival Nacional 5 Minutos, o Quarta que Dança, o Núcleo TCA, o Mestres da Cena, o Verão Cênico, o Conversas Plugadas, o Novembro da Música, o Programa de Apoio